Arquivos Kenab para o banco Arta. Layout 400 posições para a cobrança bancária. Aqui a gente coloca as informações iniciais, CNPJ da empresa, com a máscara, ou seja, o ponto, traço e a barra. Razão social, aqui é o nome da empresa, Caixa Alta, sem acentos. A data da emissão aqui, ele tem uma função já pegando a data atual do sistema. Ou seja, estou gravando esse vídeo no dia 4/11/2025. Amanhã já vai ser outra data e assim por diante. Sequencial do arquivo. Aqui funciona assim, sequência 1, meu primeiro arquivo, segundo arquivo, sequência 2, 3 e assim por diante. Sempre que eu gerar um novo arquivo, eu devo alterar essa sequência aqui. Para o Banco Arta, o ideal é que seja um arquivo por dia, porque o arquivo ele vai ser composto com a data da emissão. Então, assim que eu acabar aqui de gerar o arquivo, eu vou demonstrar como é que vai ficar o nome do arquivo e vocês vão entender o porquê que o ideal é um por dia. O endereço da empresa, o bairro, CEP, cidade, UF, conta corrente, o dígito da conta, a agência, o dígito da agência se ele existir, senão vai ficar em branco. Feito isso, coloquei meus dados aqui. A única coisa que eu vou modificar é esse sequencial sempre que eu gerar um novo arquivo. Próximo arquivo 2, 3 e assim por diante. O resto fica salvo. Todos os dados permanecem o mesmo, a não ser que modifique alguma coisa na conta, na agência. Aí sim, esses dados devem ser alterados. Então eu clico aqui em informação e ele me traz para a tela o preenchimento dos boletos. Cada linha corresponde a um boleto. Então eu começo aqui informando a multa, se eu tenho ou não, se ele vai considerar ou não. Vou fazer um teste em cada. Uma linha sem e uma linha com. Espécie, eu tenho uma lista que eu preciso informar se é duplicata, nota promissória e assim por diante. Vou colocar duplicata aqui nos dois casos. O percentual da multa. Se eu informar o percentual aqui, se ele vai considerar, eu preciso colocar aqui a informação sem a porcentagem, é apenas os números aqui. Então, no caso aqui, eu vou colocar 5%. Então, fica assim, 5,00. Se não tem, pode ficar em branco. Número do documento. Aqui eu posso colocar uma sequência, 1, 2, 3 e assim por diante. O valor, vou colocar aqui R$1.000. Os dois casos. A data do vencimento, eu vou colocar aqui que vai vencer no dia 6/12/2025. O valor de dia no atraso. Então, digamos aqui que a partir do dia 6 ele não teve pagamento, então a partir disso eu vou colocar R$1 por dia. Data limite de desconto. Se eu for conceder o desconto, aí eu preciso colocar aqui a data limite. Como ele vai vencer no dia 6/12, então o limite para desconto aqui eu vou colocar que é no dia 4/12/2025. E nesse caso aqui no de baixo eu não vou colocar desconto nenhum. E o valor que ele vai ter de desconto vai ser de R$15 se ele pagar até essa data. Embaixo não tem desconto, não informo. O CPF ou CNPJ com a máscara. Nesse caso aqui eu vou colocar um CNPJ. Nome do cliente. Vou colocar aqui cliente 1, cliente 2. Endereço do cliente.
UF, CEP, o e-mail. Essa opção tem no layout, porém precisa verificar com o próprio banco se esses boletos são enviados direto para o e-mail que constar aqui no registro. E nesse de baixo aqui eu não vou colocar, que não é um campo obrigatório. A mensagem que vai constar no corpo do boleto e o número do controle do participante. Vou colocar também uma sequência aqui, 1 e 2. Então aqui nesse caso eu tenho 2 boletos, vou clicar aqui no botão Kenab, ele vai salvar o arquivo, o nome do arquivo sempre vai ser dessa forma, o CG, que é fixo, 6/11/2025. Essa é a data que consta aqui, 6/11/2025. Por isso que é importante não gerar mais de um arquivo no mesmo dia, porque senão ele vai juntar arquivos. Salvo em downloads. Vou dar um OK. Vou abrir aqui a minha pasta de downloads. E ele salva aqui. Tem também, no final do arquivo, ele coloca o nome do arquivo, que lá naquela mensagem não apareceu, mas fica dessa forma. Dia, mês, ano, nome da empresa, os 10 primeiros dígitos, .ren. Vou abrir aqui meu arquivo, um bloco de notas, 400 posições, aqui ele colocou o header, registro 1, que são os dados do cliente, o registro 2, que é o e-mail, nesse caso aqui não teve e-mail, então esse arquivo está pronto para ser importado lá no banco. Vou fechá-lo aqui. Voltando aqui na minha tela aqui do Excel. Se eu chegar aqui, tentar gerar um novo arquivo no mesmo dia, vou demonstrar aqui o que vai acontecer no meu. Digamos que eu já fiz a atualização aqui, e esses são outros dados, são outros clientes. Vou clicar aqui em Kenab, ele vai falar para mim que salvou o arquivo, salvo em downloads, vou dar OK. O Excel não deu erro algum. Vou atualizar aqui minha tela minha página de downloads e vou mandar abrir o arquivo novamente. E aí o que aconteceu aqui? Ele juntou arquivos, porque até aqui, até a linha 5, era um arquivo. Aí ele chegou na parte da linha 6 e colocou outro arquivo. Ou seja, das duas vai acontecer uma coisa. Ou o banco vai dar erro, falando de duplicidade, vai dar erro a partir da linha 6, ou o banco vai assumir, vai importar e vai gerar 2 boletos para cada cliente. Vai duplicar boletos. Então é muito importante. Vou fechar aqui. Caso aconteça de eu ter que gerar novamente o arquivo, a primeira coisa a fazer é chegar aqui na tela de downloads e deletar o arquivo. Vou excluir, não está mais aqui. Aí eu venho aqui, posso gerar novamente. Vou dar OK. Autorizei e agora sim ele gerou o arquivo corretamente. Então, sempre que precisar gerar mais de um arquivo no mesmo dia, o ideal é deletar o arquivo anterior. Voltando aqui na tela do Excel, informações, se eu clicar aqui no botão apagar, ele limpa tudo. Se foram os mesmos clientes todos os meses, eu posso manter os dados aqui, só dando manutenção nas datas de vencimento e nos valores. E aí o resto dos dados permanece. Agora, do contrário, eu posso limpá-lo. Vou estar aqui nessa tela. Como eu disse, o importante aqui na tela inicial é sempre dar manutenção na sequência, 2, 3 e assim por diante.